Marisa Matias, antiga deputada, também foi candidata à presidência da República, obrigado por se juntar aqui à nossa emissão. O Fernando Rosas estava aqui a avisar para este desafio difícil que o Bloco tem pela frente para se reorganizar, para voltar a ganhar força. O Bloco perdeu utilidade para os eleitores nestes últimos tempos. Não creio que tenha perdido utilidade, é evidente, e parece-me muito evidente que perdeu encanto e os resultados eleitorais, mas diria que pode até parecer se calhar contraditório, mas o Bloco é hoje mais necessário do que nunca, desde a sua criação, tendo em conta os problemas que vivemos e o contexto atual. O programa político do Bloco e a sua proposta política são hoje, do meu ponto de vista, mais necessários do que nunca. Não está a chegar aos eleitores, isso são vários ciclos eleitorais que vêm confirmando. E, portanto, há problemas que têm que ser resolvidos e acredito que não se resumem todos nem aos fatores externos. É evidente que existe um recuo da esquerda, não apenas em Portugal, mas um pouco na Europa e no mundo, não é uma circunstância muito particular e exclusiva do nosso país. É certo que há uma reconfiguração do espaço político em Portugal e que estamos neste momento perante uma hegemonia social de direita, Mas há também uma responsabilidade interna. mas há responsabilidades internas e essas responsabilidades internas também não se reduzem aos problemas de não saber comunicar. Não é um problema da agência de comunicação, é um problema de facto que eu creio que tem a ver com vários fatores, mas também, sobretudo, creio que nos últimos tempos o Bloco tem que se colocado perante as dificuldades, acabou por se colocar numa posição um bocadinho mais defensiva e os tempos exigem um outro tipo de intervenção política. À chegada à convenção, Mariana Mortágua admitiu que cometeu erros como líder, mas que não terão sido determinantes no caminho que o Bloco tem vindo a fazer nestes últimos anos. A liderança não tem culpas também neste ponto a que o Bloco chegou? Eu acho que a direção tem culpa, ou seja, há responsabilidades. Nenhum partido tem os resultados eleitorais que o Bloco teve nos últimos tempos, em eleições tão diferentes e sucessivas. E dizer que não há responsabilidades, existem responsabilidades, essas responsabilidades são claramente da direção. Não diria que são da Mariana Mortágua, ou da coordenadora, se quiser colocar na questão da liderança, mas sim da liderança política no sentido mais coletivo do termo, sim. É evidente que a decisão de sair e de não se recandidatar foi da própria Mariana. Muitas pessoas, eu incluída, acompanhamos essa vontade da Mariana, no sentido de que percebemos que ela tem sido alvo de um ataque enorme. Essa é a principal razão para a Mariana ter decidido não se recandidatar? Não houve seguramente ninguém dentro a pedir-lhe para não se recandidatar, não houve nenhuma razão política para que isso acontecesse. Ela fez essa avaliação e eu creio que tem muito a ver com o facto de ela ter, a dada altura, refletido e percebido que pode não ser tão útil ao projeto político neste momento, tendo em conta a carga que paira sobre ela, não é? A dada altura já é difícil fazer passar a mensagem política quando o foco está em toda a parte e é ela a protagonista e não a mensagem política. E, portanto, desse ponto de vista, creio que a mudança de liderança é positiva, mas não porque ela seja responsável, é porque nos permitirá ter melhores ferramentas, penso eu, para fazer política, para poder falar de política e de projeto político sem estarmos permanentemente com ruído em volta. Precisamente a Marisa Matias disse que esta nova direção não vai representar uma mudança radical do ponto de vista da orientação política do Bloco de Esquerda, mas, por outro lado, pode representar uma mudança significativa na forma de fazer política. Sim. De que forma é que a forma de Mariana Mortágua de fazer política não foi suficiente? Não é tanto, ou seja, não creio que tenha sido tanta forma dela fazer política, a dada altura ela ficou refém de um contexto em relação ao qual era muito difícil fazer passar a mensagem, ou seja, no caso da Mariana Mortágua, enquanto líder política, ela foi atacada de todas as formas. E com isto não quer dizer que não cometemos erros, cometemos enquanto direção, enquanto partido, e portanto obviamente esses erros também se pagam e também têm aqui o resultado, mas quando eu referia a essa diferença tem a ver com o facto de não, independentemente de qual fosse a proposta política, a Mariana era muito atacada, não apenas por essa proposta e por aquilo que é a sua função e que representava, mas por ela própria, pelo que é, pelo que faz,
Ficou demasiado centrado na figura e na pouco nas figura e políticas. pouco nas políticas e, portanto, creio que apesar de tudo, não só porque uma nova liderança permite ter, quanto mais não seja numa parte inicial, um espaço de respiração, mas também porque por características pessoais, creio que o José Manuel Pureza pode ajudar a que esta A acrescentar reorganização... ao Bloco. Sim, Deixe-me pegar nisso sobre o rumo futuro, porque há pouco aqui no Observador Francisco Louçã elogiou a capacidade de diálogo de José Manuel Pureza, até por exemplo citou o caso de Rui Rio e Francisco Pinto Balsemão na questão sim, da eutanásia. sim. O Bloco precisa de ser mais consensual, de conseguir ir para lá destas fronteiras da esquerda, ou precisa de ser mais radical, como por exemplo Fernando Rosa já pediu? Eu acho que nem uma coisa nem outra, ou seja, não acho que os caminhos façam que exista uma espécie de solução milagrosa quando os problemas que enfrentamos são tão complexos e as dificuldades que temos são tão grandes. Acho que essa humildade é preciso. Portanto, eu não acho mesmo, nem creio que tenhamos condições neste momento de dizer que há uma resposta que nos vai ajudar a resolver os problemas todos que enfrentamos. Não, tem que haver um tipo de intervenção que muda em vários níveis. Muda a liderança, muda a direção, há uma renovação enorme na nova direção, mas também tem que haver novas respostas políticas para os problemas que existem, tem que haver uma diferente forma de organização e daí esta aposta por ter uma organização, digamos assim, com 3 pilares para nos ajudar, porque um dos problemas do Bloco foi também ter centrado muito a sua atividade política na política institucional e não há partido que sobreviva apenas com a política internacional. É preciso voltar aí mais para a rua. É preciso, o Miguel Portas dizia correr por dentro e correr por fora, não é? É preciso correr por dentro e correr por fora, mas é sobretudo preciso enraizamento nas comunidades e no território. E o Bloco perdeu um pouco isso. Eu acho que não está tudo perdido, mesmo em relação às pessoas que se desencantaram connosco, que ficaram tristes, que deixaram de votar em nós, não significa que todas elas tenham tido um corte de relações definitivo com o Bloco de Esquerda. Esta reorganização, a nova liderança, a nova direção, que podem nos ajudar não apenas a alargar nessa dimensão do fazer pontos, dos diálogos, que são importantes, obviamente, sobretudo quando há um recuo da esquerda, esses diálogos tornam-se ainda mais importantes, mas também de trazer algumas pessoas que provavelmente estão tristes connosco. Daniel Oliveira, por exemplo, chegou a escrever que o Bloco só por si dificilmente tem futuro. O Bloco está condenado a diluir-se numa solução mais alargada à esquerda. Acho que é muito cedo para fazer esse tipo de análise. É evidente que houve um ciclo eleitoral muito duro, mas o Bloco, volto a dizer, o Bloco enquanto projeto político, enquanto partido, faz mais sentido, ou seja, é mais necessário ainda hoje do que era. Quando nós estamos a discutir todos os problemas que enfrentam as pessoas neste país, e desde logo podemos falar da habitação, da saúde, do custo de vida, enfim, tantos dos direitos laborais que estão a ser atacados e vão ser ainda mais atacados, tantos deles, se nós fizermos uma análise desses problemas, podemos fazer uma espécie de diagnóstico e cruzar isso com o que é a proposta política do Bloco, ela faz sentido e não deixou de fazer sentido por isso. E, portanto, eu acho que nós também precisamos agora de um tempo fora de ciclos eleitorais. Tem sido muito intenso. Obrigada pela ajuda. O Bloco precisa de tempo também para se reorganizar. Esta questão da necessidade de reforçar os diálogos à esquerda nesta fase da vida política portuguesa não vai contra aquilo que Fernando Rosas também estava um bocadinho a dizer, do Bloco não ter medo de estar sozinho, de estar em minoria? Não, há situações, por isso é que eu estava a dizer, não há apenas uma solução nem uma resposta. Eu creio que há situações em relação às quais não temos que ter medo de estar sozinhos, porque alguém tem que o fazer. Eu percebo que nenhum outro partido em Portugal se agarrou tanto ou se dedicou tanto à causa palestiniana e à luta pelo fim do genocídio e a fazer tudo o que estava ao seu alcance com o Bloco de Esquerda. Isso significa que por outros não fazerem da mesma forma temos que deixar de fazer? Não há nenhum problema em ficarmos sozinhos. O mesmo diria em algumas lutas, como a luta antirracista, que muitas vezes por mero taticismo eleitoral, não é por falta de convicção, mas por taticismo. Há partidos que até podem partilhar uma parte dessa agenda antirracista, mas que não a demonstram, porque o que agora está na ordem do dia é usar, enfim, promover uma agenda em sentido contrário, racista. Não creio que o Bloco deve deixá-lo de fazer por se ficar sozinho, ou seja, mas não é só um plano. Agora, vamos ter que enfrentar um pacote laboral terrível.
de recuo imenso. E isso E está para, fazer pontos nessa área é muito para já importante. está a conseguir unir desde logo as duas centrais sindicais. Sim, que já não é pouco, mas o que eu creio é É que mesmo a nível partidário pode ter essa capacidade. tem e deve ter essa capacidade. Pedro Nuno Santos assinalou recentemente os 10 anos da geringonça, do acordo entre as esquerdas, admitiu que existiram insuficiências e erros, mas faz um balanço positivo. Deve existir uma predisposição maior das esquerdas para um acordo pré-eleitoral no futuro? Não sei, sinceramente eu creio que... Vai usar a carta do tempo agora, para pensar Não. até às próximas legislativas. Não necessariamente sobre isso. O que eu acho é que já tivemos experiências no passado e agora, de facto, celebraram-se os 10 anos da geringonça, que contra todas as previsões que eram feitas acabou por ser mesmo o governo de maior estabilidade dos últimos anos, foi o único que aguentou uma legislatura e, portanto, e para isso acho que a análise que faz Pedro Nuno Santos é correta, ou seja, contribui muito o facto de ter havido um acordo escrito. Só que eu não acho que se escrevam acordos pré-eleitorais em todas as circunstâncias, ou sobretudo não me parece que essa seja a solução para resolvermos os problemas. A esquerda precisa de dialogar, é preciso que haja pontes, é preciso que tudo isso seja feito. Há lutas que ultrapassam as fronteiras de cada um dos partidos. A questão laboral é uma delas seguramente, mas há outras. A Presidência da República, por exemplo, não foi uma dessas lutas que conseguiu unir os partidos. Infelizmente Isso não pode ter resultados maiores do que as diferenças entre os partidos à esquerda, por exemplo... Eu acho que há dois tempos muito diferentes e vou-lhe dar a minha opinião muito sincera a esse respeito. Há dois tempos muito diferentes. Há um tempo primeiro em que foi feito um esforço para que houvesse uma candidatura que alargasse e que permitisse ter várias esquerdas representadas e houve conversas com várias pessoas, incluindo com o Sampaio da Nova, etc. O Bloco esteve empenhado nisso. E tentou que esse caminho fosse feito. Infelizmente nem todos os partidos à esquerda pensaram da mesma forma e avançaram antes que pudesse estar essa solução em cima da mesa. Esse era um tempo em que fosse possível encontrar uma candidatura que respondesse a várias esquerdas. O outro tempo é quando começa a haver várias candidaturas e nenhuma delas tem essa capacidade. E ao não ter nenhuma delas essa capacidade, eu acho que a nossa responsabilidade aí é de perceber se existem ou não existem candidaturas que sejam mobilizadoras do eleitorado, que façam com que as pessoas queiram participar ativamente nesta campanha, que possam tocar todos os setores. E desse ponto de vista... O PCP tem aí culpas por não ter permitido uma solução de consenso, porque, por exemplo, o Livros também estava disponível para Sampaio da Nova. O PCP avançou provavelmente, ou seja, ao avançar... Não se pode dizer que foi um fator despiciente em relação à possibilidade de haver uma candidatura conjunta ou não. Foi a decisão que tomou, haverá outras responsabilidades, mas o que eu quero dizer é que, de facto, havia esse tempo, mas esse tempo tinha que responder, creio eu, a um conjunto de condições, nomeadamente haver alguém que correspondesse a isso e haver a possibilidade dos partidos se unirem em torno. Os candidatos que começam a aparecer não correspondem a isso. E, portanto, não se pode dizer que por haver uma candidata que se apresenta, que depois passa a ter o apoio do Bloco de Esquerda, ou por haver um candidato que se apresenta do Livre, que passa a ter... Enfim, não se pode dizer que os partidos não tiveram genuinamente interessados em que houvesse uma candidatura conjunta, porque estiveram. Não conseguiram lá chegar. Não conseguiram lá chegar. Ao não conseguir lá chegar, a pergunta que se faz é, numa sociedade tão fragmentada, e estas eleições são particularmente fragmentadas também à direita, não é só à esquerda, são muito fragmentadas. Nessa sociedade em que as pessoas estão cansadas de ciclos eleitorais, em que se sentem cansadas de muita coisa, em que a política passou a ser, muitas vezes o debate político passou a ser penoso e difícil, eu acho que aí já existe a obrigação, num contexto em que não há candidatos tipo guarda-chuva que possam chegar a outros lados, já existe a obrigação de haver candidaturas suficientes que permitam mobilizar todos os tipos de eleitores e desse ponto de vista uma candidatura como a da Catarina Martins é muito importante, precisamente assim, para uma esquerda progressista. Com toda essa fragmentação, a direita parece estar mais perto de chegar a uma segunda volta. Catarina Martins deve ir até ao fim ou fará sentido a certa altura, mediante as sondagens, existir aqui alguma atitude de pragmatismo que permita a alguém mais próximo da esquerda chegar a essa A candidatura segunda volta? da Catarina Martins não é uma candidatura do Bloco de Esquerda, é a candidatura da Catarina Martins. Eu apoio-a. Dito isto, essa pergunta tem que ser feita à Catarina Martins, não pode ser feita a mim. Eu acho que é muito importante a candidatura e acho que é muito importante que em Portugal os cidadãos e as cidadãs possam ter a possibilidade de poder votar numa candidatura de esquerda progressista como não existe outra.
portanto, elas são todas muito diferentes, são, não havendo uma candidatura que possa, de certa forma, fazer a soma das partes, acho que ela é uma candidatura que faz muita falta, mas em relação a cenários eu peço desculpa, mas não vou estabelecê-los. Marisa Matias, muito obrigado Obrigada pela disponibilidade para se juntar a nós. Obrigada. Estamos a acompanhar a 14ª Convenção do Bloco de Esquerda aqui no Pavilhão do Casal Vistoso em Lisboa. Depois das notícias das 5 vamos voltar novamente aqui, dessa vez para estar à conversa com o antigo deputado José Soeiro.